Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminha que a Vida Te Encontra, né, da Ana Teresa Camasmi. Já vai fazer hoje o capítulo 2, que ela deve estar vai fazer em 2 dias, né, que ele é bem grandinho, e é as dores da alma e o sofrimento. Então, vou pedir para a Solange fazer a página inicial e Elisa, então, fazer a prece inicial também, ok? Vinha de luz, como sofres. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, 1 de Pedro, versículos 4 a 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável essa. Tem uma coisa aqui em cima de isso. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas edificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras, como a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta, injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Emmanuel. Bem, vou convidar a todos a fechar os seus olhos ou a se fixar nessa imagem, né, que seria a representação do nosso Mestre Jesus, também em oração. Vamos nos juntar a Ele e assim agradecer a esse Pai maravilhoso, de infinita bondade e misericórdia, que está sempre cuidando de cada um de nós. Agradecer a esse Mestre querido que veio nos mostrar, nos exemplificar o que é o amor e também agradecer aos nossos mentores espirituais, a Meimei, e a todos aqueles, aos nossos mentores que nos acompanham, os nossos trabalhadores,
pela essa oportunidade bendita de podermos estar aqui aprendendo, relembrando esses ensinamentos do Pai. Que possamos, Senhor, lembrar da tua bondade e da tua infinita misericórdia nos momentos mais difíceis, mais dolorosos. Que possamos reconhecer em cada dor um aprendizado, assim como diz na página, e que tenhamos, durante o estudo da noite, a paz, a tranquilidade, a harmonia em nossos lares, na nossa mente, para que possamos assimilar mais esses ensinamentos que vão nos ajudar no nosso caminho de evolução. Que assim seja, por graças a Deus. Pode começar? Então, gente, obrigada, então, né, a Elisa e a Solange. E então, a palavra está com a Georgia, que vai trazer, então, o segundo capítulo do livro. Georgia, você. Então, boa noite a todos, né? Para a gente continuar, né? Mais essa empreitada nossa. E é em relação ao livro que foi escolhido. Oi, A imagem não está passando, não. mas eu não passei ainda Ah, não não, passa. tá? Eu ainda deixei aí nessa imagem, eu já vou começar. Bom, esse livro da Ana Teresa, né, ele é muito interessante, porque é exatamente isso aí que ela fala, né, as reflexões espirituais para o autodesenvolvimento. E esse capítulo 2 ele fala sobre um assunto que é um assunto muito vasto, né, de pesquisa dentro da doutrina espírita, que é a dor e o sofrimento. Né? Haja visto que vivemos num mundo de quê? De Ah, provas e expiações. E sabemos, então, que isso para a gente é algo inevitável. E ela traz de uma maneira bem, assim, bem explicativa, bem detalhada, com bastante exemplos, esse enfrentamento, né, dessa dor, desse sofrimento. Então, vamos dar início para que a gente possa ir, aos poucos, apresentando o que ela trouxe. Bom, primeiramente tem aí, né? Primeiramente a gente tem aí. O que a gente entende por dor? Né? Tá aí, ó. Dor, segundo o dicionário, essa sensação corporal penosa, classificada pelo seu tipo, pela intensidade, pelo caráter e ocorrência. Por exemplo, uma dor de barriga ou uma dor difusa, que ainda a pessoa não consegue identificar exatamente onde está doendo. É um sofrimento provocado também por uma decepção pela morte de alguém, vai trazer dor, mas aí é uma dor emocional que pode se transformar, sim, numa dor física, né? E uma dor de perder alguém querido. Nós temos também o sofrimento, né? O que é o sofrimento? Né? Então, só que eu tinha que pensar aí. A diferença entre dor e sofrimento, então, sofrimento é esse ato ou efeito de sofrer, de sentir dor física ou moral. Essa dor física ou moral é um padecimento, vai causar uma amargura, enfim. Então, dor e sofrimento acabam que se confundem um pouco, né? Bom, a gente sabe que dor e sofrimento caminham lado a lado. Agora, existe aquela dor pelas quais nós temos que passar e que, de acordo com a maneira como a gente passa por ela, a gente vai determinar a intensidade desse sofrimento. E sob o ponto de vista da doutrina espírita, né? Como que a gente avalia isso aí? Mas antes de entrar realmente no trabalho da Ana Teresa, eu trouxe algumas coisas assim, interessantes para a gente, né? Que eu
também pesquisei dentro dos sites lá de textos espíritas. A necessidade da dor. A gente sabe muito bem que a dor física, ela não é algo ruim, porque ela anuncia que alguma coisa não vai bem com a gente e precisa melhorar, precisa de melhora, né? Enfim, embora, e isso está bem de acordo com o que a Ana Teresa vem trazendo para a gente, embora sempre queiramos fugir da dor, ela nos oferece a oportunidade de reflexão. Em que sentido? Voltar para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos. Então, a dor, ela tem esse potencial, né? Dessa oportunidade de reflexão. Só que não é algo fácil, não é um passo que se dá com facilidade, de você reconhecer, de cada um de nós, né? Reconhecer que aquela dor é uma dor que está me oferecendo uma oportunidade de olhar para dentro de mim e me conhecer, certo? Então, dada a grande coerência da dor, tanto sofrem os grandes gênios e como as pessoas também mais apagadas. Então, a dor, ela é inerente ao ser humano. Não importa se é uma pessoa muito importante ou se é alguém que não tem expressividade nenhuma, vai doer, vai passar pela dor. E a gente tem que lembrar que a dor não é castigo, é contingência, né? É um acontecimento que é inerente à vida, cuja atuação enobrece o espírito. Isso aí vai variar muito de espírito para espírito, de experiência para experiência, de reencarnação para reencarnação. Existem muitas situações que envolvem a dor que cada um enfrenta, né? Por enquanto, a gente não está ainda no livro da Ana Teresa. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, trouxe para a gente também esse outro, esse outro ponto de reflexão. O problema do sofrimento segundo a medicina, né? Então, a gente tem aí, ó, a dor é fisiológica, o sofrimento psicológico. Claro que guardadas as devidas proporções. Isso foi o que a matéria veio trazendo, tá? O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Porque se a gente analisar a dor fisiológica, né, vamos utilizar isso nos dias atuais, nós temos N recursos da medicina, N exames, N máquinas que permitem detectar um ponto de dor, a origem da dor, a causa da dor, certo? Se a pessoa souber, então, descrever para o médico qual a dor que ela está sentindo, sendo fisiológica, sendo no organismo dela, ele vai, ou com exames mesmo clínicos, né, ali, de toque e outros mais, ou então vai indicar que se faça uma ressonância, uma tomografia, ou sei lá, qualquer coisa, mas ele consegue chegar na origem dessa dor. Agora, o sofrimento, ele já é muito mais abrangente, porque como está ali dito que ele é psicológico, ele já vai mexer com a nossa mente, já vai mexer com as nossas emoções. Então, ele é muito mais complexo do que a dor. É o sentimento de angústia, a vulnerabilidade, a perda de controle e a ameaça à integridade do eu. Então, o sofrimento já traz essa outra carga. A dor, tá, eu estou sentindo uma dor de dente, ponto. Eu vou ao dentista, ele vai detectar, é canal, não é uma cárie, tal, ele faz o trabalho dele, ele elimina aquela minha dor e tchau. Não tem jeito, eu vou precisar extrair o seu dente, ele vai eliminar aquela causa. Agora, quando se trata do sofrimento, já é muito mais complexo, muito mais complicado de estar trabalhando isso. Pode existir dor sem sofrimento. E pode existir também sofrimento sem dor, né?
é algo que a gente é inerente, tá arriscado a gente acontecer isso com qualquer um de nós. O sofrimento, sendo mais vasto, ele é existencial. Ele vai incluir as dimensões psíquicas, as psicológicas, as sociais e espirituais do ser humano. Então, aí, pelo menos, nesse sentido que a gente, né, trouxe aqui agora, nesse momento, dá a entender da questão da dor no sentido muito mais fisiológico e o sofrimento psicológico. Inclusive, Emmanuel também coloca, né, a dor realidade e a dor ilusão, sendo que para ele a dor realidade, a Ana Teresa traz isso aí no livro, a dor realidade é a dor da essência do espírito, e a dor ilusão são as dores físicas que são temporárias, transitórias, né, com a nossa existência. Então, a gente tem aí, ó, a dor influi no sofrimento, e o sofrimento influi na dor. Parzinho, tá? A dor vai determinar o sofrimento, e é claro que muitas situações podem envolver esse sofrimento vindo dessa dor, e o sofrimento também vai influir na dor, porque às vezes um sofrimento, uma carga emocional muito grande vai produzir uma descarga de hormônio no corpo ou de substâncias e podem afetar algum órgão, enfim. Isso aí elas andam para, né? E aí a gente tem. A Ana Teresa começa aí dizendo para a gente. Aliás, né, eu até vou voltar lá rapidinho. Ela diz para a gente lá no início, não sei se vocês repararam, ela trouxe uma fala de Sêneca, né? Dores leves, ela começa o capítulo com essa fala de Sêneca. Dores leves exprimem-se, as grandes calmas. Que Sêneca quis dizer com isso? Que as dores leves, elas se manifestam, elas se revelam, elas aparecem. Já as grandes calmas, né? Bom, então nós temos, vamos continuar aqui rapidinho. Estava muito perto, eu voltei. E aí ela traz para a gente, a vida dói. Às vezes, dói pouco. Às vezes, muito. Então, se a gente imaginar aí, né, por essas gravuras, um raladinho no joelho, a gente pode dizer uma dor pequena. Já outra figura ali, que representa uma pessoa meio que se perdendo, né, ficando embaçada, como se ela estivesse passando por uma grande angústia, essa pode doer muito mais, né? Então, nós temos. Ela traz essa pergunta para a gente logo lá no início. Será que há um jeito de parar de sentir dor? Né? A gente quer parar essa dor. Então, será que há um jeito de parar de sentir dor? Será que virá um dia em que a vida não vai mais doer? Ela traz esses questionamentos para a gente. Será que há um jeito da gente parar de sentir dor? Depende da dor que a gente está se referindo aí, né? Será que um dia a vida. Aí, olha só, ela não está falando, será que um dia o corpo físico não vai doer mais? Ela está falando, será que um dia vai virar um dia em que a vida não vai mais doer? E olha o que ela traz de interessante para a gente. Muitas vezes ficamos na vida procurando, porque na verdade vocês viram, né, no início do livro, lá na capa do livro, está lá reflexões. Então ela vem trazendo reflexões para a gente, né, para a gente despertar a consciência para essa busca, para essa análise, para essa melhora, né? Então, muitas vezes nós passamos a vida o quê? Procurando o quê? Segurança. Mas segurança por quê? Para tentar fazer que doa menos. Aí eu não estou falando de vida, de dor física, né? Então eu procuro aí o meu emprego seguro, eu procuro um casamento seguro, eu procuro uma casa segura, na redoma. Então, eu passo a vida procurando aquela segurança para que eu não sinta a dor da vida, né? E quando a gente consegue um emprego seguro, casamento seguro, a casa segura, a vida continua doendo. E aí? É para a gente pensar.
pergunta que fica é: por que será que a vida ainda está doendo desse jeito? Então, aí, ó, se a pessoa conseguiu alcançar lá o seu emprego seguro, casamento tranquilo, a casinha lá protegida, né, como se estivesse numa redoma, e ainda continua, a vida continua a doer. Por que que será? Porque a gente tem que entender que o objetivo da vida, da nossa vida, não é a gente alcançar, como a Ana Teresa deixa isso bem claro, o controle de tudo. Até mesmo porque é utopia, né? A gente pensar que pode controlar. A gente não controla nem as situações próximas da gente. A gente não consegue controlar nem aquilo que está muito ao nosso alcance. Um exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou sair de casa para ir à casa espírita lá no Camorim. Eu sei que eu tenho que estar lá 6h30. Eu falei, saímos 6h10, 6h15, tranquilo. É tranquilo? Eu tenho controle realmente disso? Eu posso encontrar com um acidente no meio do caminho. Eu posso encontrar com um siga e pare. Eu posso pegar uma chuva que me faz reduzir a velocidade. Enfim, a gente não consegue ter controle das pequenas coisas, que dirá o controle da nossa vida como um todo, né? E aí, o que que a Ana Teresa diz? Que a gente acaba fabricando ansiedade desnecessária, essa posição que a gente se coloca de querer controlar tudo. A gente fabrica mais ansiedades. Porque eu vou controlar tudo, tudo vai sair como eu planejo. É muito engraçado que as minhas filhas aqui em casa sempre falaram para mim que eu sempre dei uma resposta, independente de estudar a doutrina espírita, nem estudava a doutrina espírita. Tudo que elas me perguntavam, mãe, sábado vamos fazer assim, assim? Pretendo. Era a minha resposta. A minha resposta, ela sempre pretendo. Você não para de responder pretendo. Eu falei, gente, eu não sei. Pode ser que chegue sábado e eu não consiga. Pode ser que chegue sábado e eu nem esteja mais aqui. Então, vamos viajar para tal lugar? Pretendo. Mas a senhora pretende ir na minha formatura em julho? Pretendo. A senhora vai? Pretendo. Tudo meu era pretendo. Por quê? Porque a gente não tem o controle de nada realmente, né? E aí a gente se coloca nessa posição de controlar tudo e adquire as ansiedades. E isso não vai fazer essa dor cessar. E aí a Ana Teresa, ela nos traz reflexões para a gente em relação a isso. O Alvinho está de mão levantada. Alvinho, fala. Desbloqueia e fala. Eu, eu tenho muita ansiedade. Eu penso muito lá na frente do ter e viver no momento. Eu, eu preciso viver o presente e passado já passou e Isso. pensar no passado. A gente está se para aprender sobre a doutrina espírita. Então, esteja tudo que está ao seu redor e, e força da doutrina espírita. Isso eu não preciso, mas eu tento botar o meu. Então, mas olha só, Alvinho, é muito importante você reconhecer isso. Quando você reconhece isso, você já está sinalizando que a situação não é confortável. E a Ana Teresa traz isso para a gente. A nossa melhora, né? Nosso passo, ele parte daí, quando a gente reconhece. Agora, tem que trabalhar para isso acontecer. Não basta só reconhecer. Agora tem que partir para ação. Porque realmente o que você falou, é bom a gente não pode viver, claro, alheio ao futuro, alheio às coisas que estão à frente. A gente precisa se planejar minimamente para o mundo que está aqui.
Mas a gente não pode deixar isso tomar conta da nossa existência e deixar de viver o presente. Miriam, você abriu o microfone, você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar para alguém que a gente está com dificuldade de escutá-lo. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que a dor é inevitável, né? O sofrimento já não. Ele é Aí, opcional. aí Não eu vou sei se... trazer isso aí da Ai, reflexão da Ana em relação a tá. isso. Isso é muito legal. Tá bom. Eu não É, ia eu falar, também. mas é isso. Não, mas perfeito, porque nós vamos tocar nesse ponto e ela manda a gente fazer uma reflexão muito Ah, profunda sobre legal. isso, tá? Essa Ela frase é faz isso. demais, é. Essa frase, ela, a gente sempre usa ela realmente, né, em relação a isso. A dor, ela vai vir, vem, para todos nós. Agora, o sofrimento, ele está muito ligado a como a gente experiencia essa dor, Isso. né? Como a gente trabalha essa dor. Então, vamos lá. Bom, ela traz para a gente o seguinte, que ser um habitante temporário neste mundo, que mundo é esse? De provas e expiações, implica sentir dor existencial. Não tem como a gente fugir da dor pelo mundo que a gente habita. E pelo nível de amadurecimento espiritual em que cada um de nós se encontra. Nesse mundo, a injustiça, ela não fecha os olhos para isso, ela deixa isso bem claro. A injustiça, a violência e as mais variadas formas de egoísmo e de orgulho que se manifestam a todo instante. Aí eu trouxe para a gente só para relembrar, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai e as diferentes categorias de mundos habitados, mostrando para a gente que a Terra pertence ao mundo de prova, de expiação e provas, que a razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. É o lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E ainda eu trouxe essa complementação. Um planeta de expiação e provas, segundo a doutrina espírita, é um mundo onde o mal predomina sobre o bem, servindo de local de aprendizado, reajuste e reencarnação para espíritos rebeldes ou em evolução. A Terra é classificada nesta categoria, onde dificuldades morais e físicas e a correção de erros passados, as dificuldades morais e físicas, está aí caracterizado como as provas que a gente tem que, né, cumprir. E a correção dos erros passados, que são as nossas expiações, vão impulsionando o progresso moral. Aí a Ana Teresa complementa, né? Quer dizer, ela traz sobre esse título, esse tema. Aqui é um mundo em que acontece isso mesmo. E ela deixa bem claro, não há nada de errado conosco por nos sentirmos tristes, indignados, porque às vezes a gente pensa assim, eu sou espírita, eu não posso ficar indignada, as coisas acontecem assim mesmo. Não, ela traz para a gente, não há nada de errado da gente ficar triste com o que a gente assiste, da gente ficar indignado mesmo. Poxa vida, como é que pode estar acontecendo isso no século XXI? Será que as pessoas não acordaram ainda? A gente se indigna assim, né? Ou com um mal-estar inespecífico, a gente fica com um mal-estar, com uma sensação de que, poxa, parece que está tudo, né, caindo. Ela diz para a gente, que eu até coloquei aí destacado em azul, que essa situação, esse mal-estar, essa indignação nossa, isso é o termômetro da alma, percebendo a temperatura de onde e de como estamos vivendo. Olha que interessante, eu grifei porque eu achei muito interessante. Esse mal-estar, essa indignação, esse sentimento, às vezes, de impotência que a gente tem muitas vezes, é o termômetro da nossa alma, que está percebendo que está à nossa volta, né? A temperatura de onde e como nós estamos vivendo. Se refere até à nossa vida mesmo. Concordar que nosso mundo é assim e que só a partir da consciência de como estamos, é que transformações são possíveis. Torna-se o primeiro e mais difícil passo que nós precisamos dar. Então, a gente concordar
que o mundo que a gente está vivendo é desse jeito, é um mundo de provas e expiações. E aí a gente toma consciência disso, né, de como estamos, é que a gente vai poder realmente almejar aquelas transformações que a gente necessita, e esse é o passo mais difícil que a gente precisa dar. E é, a partir dessa consciência, promover essa transformação. E aí ela traz para a gente, né? Para quem ainda não conseguiu concordar com o mundo como ele é, pessoa que está alheia ao que está acontecendo, né? A pessoa que acha que não é daquele jeito. A pessoa que vê o mundo, mas não concorda com aquele mundo. Não, o mundo está desse jeito, não concordo com nada disso. Há pelo menos duas opções extremas. Então, ela classifica as pessoas que ainda não conseguiram concordar e acordar para esse mundo que a gente vive, ela coloca duas opções para essas pessoas, e são opções extremas mesmo. Ela traz para a gente. Ou um grupo vai viver desesperadamente, o desespero, né? É aquilo que, como eu costumo falar, vai viver no 220, ou vai viver anestesiado. Ah, tipo, tá tudo bem. Ah, mas isso está acontecendo assim. Não vou nem me importar com isso. Então, ela colocou isso, que ambos, ela traz no livro para a gente, ela até trouxe a palavra assim mesmo, evitação. Ambos são modos de evitação da realidade. Então, quem vive no mundo que a gente está, como ele está atualmente, no desespero ou anestesiado, estão querendo evitar a realidade. Né? E aí a gente tem aquela pergunta, aquela colocação: quero ser feliz. O que eu preciso tomar? Decisões. Decisões. Então, ela traz para a gente o seguinte: na vida desesperada, quem vive naquela desespero, há um excesso de tudo. Pouca reflexão e muita ação. Bom, a gente sabe muito bem que pouca reflexão e muita ação entra no automatismo. Quem não reflete como está agindo, está virando um automático, está virando um robô. Porque, assim, há um excesso de tudo. A pessoa não reflete nada, mas acelera em tudo. Tá? E aí ela continua. É por isso que essas pessoas que vivem nesse desespero dão preferência a práticas religiosas que tenham a mesma característica de máxima ação, o que traduz em pouca conexão sagrada consigo e com Deus. Ou seja, a ocupação do tempo dessas pessoas, e aí a imagem, né, mostra a pessoa atropelando aí o relógio, passando por cima do relógio, porque a ocupação do tempo ganha uma enorme força, tá? E aí a pessoa não consegue parar de agir. Parece que a pessoa está ligada no 220. Então, para quem escolhe viver assim, em quem vive no desespero, não adianta falar em meditação. Qualquer atividade que vai falar assim, vamos meditar. Que meditar o quê? Não adianta nem você abrir a boca para começar a falar que eu já estou querendo sair. Qualquer atividade de meditação, né, de reflexão, ou até mesmo oração. Vamos fazer uma oração. Ah, não. Vai começar a fazer oração, vai falar muito. Isso vai se tornando tudo insuportável, segundo a Ana Teresa fala para a gente, né? É que vai trazendo desconforto, é um desconforto emocional e às vezes fica até um desconforto físico. Né? E aí a gente repara, claro que as regras têm exceções, as situações são variadas, mas, por exemplo, tem gente que não ouve mais áudio de zap no 1 de jeito nenhum, só no 1,5, 2. E pum, acabou. Aí depois pergunta a você, ou manda um áudio para você assim: escuta, aquilo que eu te perguntei assim, assim, você não me respondeu? Respondi sim, está lá no áudio que eu mandei, mas você deve ter escutado no 2. E aí passa numa velocidade que você não consegue captar, e normalmente você está escutando o áudio fazendo outra coisa.
né? Esse livro dela, ele traz para a gente reflexões importantíssimas. É puxão de orelha em cima de puxão de orelha. E a gente não tem que ficar incomodado com isso. A gente não tem que ficar incomodado com isso. A gente tem que parar e pensar mesmo. Eu faço isso. Quantas vezes eu acelero o áudio para escutar? Parece que o tempo tem que ser o mais rápido possível. Aí, às vezes, quando eu não entendi, eu falei, bota no 1 para você escutar. Aí eu falo comigo mesmo, bota no 1 para você escutar direito, Geo. Né? Então, assim, tudo, se você leva essa pessoa para algum lugar, esses dias eu vi um vídeo, não sei se foi no YouTube, de um Uber que teve problema porque ele botou uma música religiosa e a passageira entrou e quando escutou aquilo começou a ficar incomodada, disse, para que eu vou sair, não quero estar aqui não. Nem uma música calma, uma música instrumental. Então é isso aí, é a pessoa que vive no desespero, né? E aí o que que acontece? É como se fosse uma espécie de vício. A pessoa vive numa constante adrenalina. E aí acaba indo para quê? Vamos para remedinho para controlar a ansiedade, remedinho para poder dormir, entre outras situações. Né? Então, assim, isso é ela que está trazendo no livro, tá, gente? Não é invenção minha, não. Então, pessoas que vivem assim, elas não conseguem desfrutar do presente, elas não conseguem descansar, elas não conseguem, muito menos, se entregar afetivamente a uma outra pessoa ou a alguma situação. E aí vai sentindo sempre uma grande dificuldade de construir um espaço interno para ter a sua fé, para poder trabalhar essa fé. E aí, para se tratando da doutrina espírita, a fé raciocinada. Né? Alguém quer falar alguma coisa, amiga? Ninguém está como levantada. Então, são as reflexões que ela vem trazendo. Assim como, no outro extremo, há um modo de viver anestesiado. Poder suportar viver. É como se fosse uma câmera lenta. É um modo de vida lento. Então, nesse caso, a procrastinação. Ou seja, eu vou adiando tudo quanto é tarefa, mesmo sabendo que aquilo vai me prejudicar, vai me trazer consequências. Então, a procrastinação e uma busca também de muitas compensações para aguentar a vida dura. Mais tarde eu faço, mais tarde eu penso nisso, mais tarde eu resolvo isso. E aí, se a gente se fecha para a dor, porque a gente vive no modo anestesiado, não aceita esse mundo do jeito que ele é, a gente também vai se fechar para a felicidade e para a alegria. E ela diz para a gente o seguinte: pode até ser que viver desse jeito doa menos. Pode até ser. Mas a gente tem que entender que a vida não é feita só de dor. Que a vida tem também as coisas boas. E aí as pessoas que vivem desse jeito anestesiadas, muitas vezes elas se tornam pessimistas. E não sente animação diante de quase nada. E até assim, às vezes não se animam diante de uma notícia boa ou de algo que, né, bacana que aconteça. Adivinha por quê? Adivinha por que que essas pessoas às vezes não manifestam nenhuma animação ou satisfação pelas coisas que estão acontecendo? Alguém pode me dizer aí se entende o porquê? Que a Ana Teresa explicou. Por que que elas tendem a ser pessimistas e ficar nessa anestesia? Alguém faz ideia? Então vamos lá. Porque a frustração é menor, gente. A frustração é menor. Então, a pessoa que vive no pessimismo, que não se anima muito com as coisas, não se empolga, é para que ela não se frustre muito mediante a situação quando muda. Então, se ela já fica naquela defensiva,
Se ela já fica anestesiada e ela sabe que as coisas vão continuar daquele jeito, para que eu vou me animar? Ó, uma coisa boa aconteceu. Se daqui a pouco vem uma bomba e. Aí eu, puxa vida, eu me empolguei tanto. Aí acontece aquilo que o Alvinho falou: não viveu o momento, não aproveitou o momento. Então ela pergunta para a gente, né? Será que a gente quer ficar privado, né, das alegrias? A gente quer ficar privado de viver nessa redoma, viver anestesiado? Queremos uma vida assim mesmo? Indiferente, né? Apático, controlando tudo ao invés de ser feliz, como se a gente fosse uma pessoa morna, como ela coloca no livro, se a gente fosse uma pessoa morna, né? E aí, como consequência dessa escolha, a gente perde muitas coisas. Sem perceber, a gente vai perdendo até o gosto de viver. A vida controlada, ela é uma vida tediosa, como ela diz. Ela coloca para gente, é uma vida tediosa. E com o tempo, vai ficando tão sem graça, que vai perdendo até a graça de viver. E aí ela traz para a gente que na mesma direção temos a palavra de Leon Denis, falando da dor e do prazer. Ele diz assim: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. A dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Está bem claro isso para a gente, né? Duas formas extremas. A dor é algo que me causa muito desconforto, me causa mal, e o prazer é algo que é muito bom. Por exemplo, comendo uma barra de chocolate aí, em determinadas situações, a gente fica anestesiado mesmo, né? Então, ele vai trazendo isso para a gente. Para suprimir a dor ou o prazer, ou seja, para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Seria preciso a gente ficar inerte a qualquer sensação, né? São, pois, a dor e o prazer inseparáveis, em princípio, e ambos necessários à educação do ser. Está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ou seja, ele está, com essa fala, ela trouxe, porque está confirmando o que a gente viu no slide anterior, que a gente não pode viver nem no desespero, nem anestesiado. A gente tem que encontrar um meio termo, porque as sensações fazem parte desse mundo que a gente vive e são, tanto a dor quanto o prazer, são necessários à educação de cada um de nós, do espírito, né? Então, trocando em miúdos, como ela traz para a gente. A vida vai doer mesmo, dói para todos, independentemente das condições financeiras de cada um, das seguranças materiais, dos nossos projetos. Se fosse assim, as pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro, muito abastadas, teriam saúde eterna, né? Pelo menos enquanto estivessem aqui encarnados. Então, em algum momento, a vida vai doer. E dói até quando escolhemos não querer sentir essa dor. Porque, conforme ela fala, quando a gente se retrai para não sentir aquela dor, isso vai custar caro para a gente, né? Vai custar caro para o nosso coração, porque vai ter que desprender uma energia muito grande, contida ali naquele viver, tanto quanto quem vive desesperado e não sabe lidar com a vida como ela é. E aí ela traz: se sentir dor faz parte do viver, o que podemos então fazer diante dela? Ah, tá, tudo bem. Sentir dor faz parte do viver. Ela traz essa reflexão para a gente. O que a gente pode fazer diante dessa dor, então? E aí eu trouxe para a gente analisar, eu pesquisei aqui, achei num site até, eu acho que é evangélico, mas eu fiz umas alterações, e aí eu trouxe para a gente, não está agora, agora ainda estou trazendo o que ela trouxe no livro. Ela diz para a gente o seguinte: há um versículo precioso na carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, em que ele se utiliza de quatro termos importantes para descrever como podemos nos sentir diante do inevitável viver.
a passagem evangélica é essa daí, ó. Tá, o capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, quais são os quatro termos que eu vou grifar que ela destacou? Atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. São os quatro termos, né, que Paulo de Tarso utiliza para descrever as adversidades da vida, como nós vamos estar, como nós vamos nos sentir. Muito bem. Só que ela continua. Podemos considerar estes quatro termos abrangentes ao que experimentamos nas dificuldades que a vida nos traz. Porém, no mesmo versículo, ele escreve que a gente não precisa agravar esses estados. E aí, o que Paulo aponta para a gente nos verbetes? Somos atribulados, mas não devemos ficar angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos muitas vezes, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, né? Então, vamos fazer uma breve análise disso aí, dessa passagem. Aí não está no livro da Ana Teresa, tá, gente? Aí eu que trouxe. Em tudo somos atribulados, certo? Porém, não angustiados. Então, o que quer dizer isso? Eu posso passar pelas adversidades, mas não posso permanecer atormentado e aflito. Ou seja, eu posso viver o caos, mas não vou ficar nele. Aí entra a questão do amadurecimento espiritual e a escolha, né? Muito bem. Perplexo, porém não desanimados. Podemos ficar esvaziados de tudo, né? Sem reação, com dúvidas, indecisos. Porém, não perderemos a coragem, a fé e a esperança. Quando diz aí, não desanimados. Porque existe uma diferença fundamental entre perder o controle e perder a esperança. Muitas vezes perdemos o controle da nossa vida, mas não podemos perder a esperança. O fato de perdermos o controle não tira a nossa vida do controle de Deus. Então, por isso que fala, podemos, Paulo trouxe, podemos ficar perplexos, sim. Poxa, uma situação gravíssima que a gente ficou sem até reação, né? Meu Deus! Mas a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a coragem de lutar, a gente não pode deixar que aquilo tome conta. A gente sabe que quem tem o controle da nossa vida é Deus. Perseguidos, porém não desamparados. Olha só que interessante que eu achei nessa pesquisa. Olha, Paulo experimentou esta verdade em ambos os lados. Ele foi perseguidor e também perseguido. E perseguido é ser tratado como ele foi tratado, como ele tratou, cruelmente e injustamente, de forma obstinada. Paulo fez isso e sofreu isso. Mas apesar de ser tão doloroso, o apóstolo garante que o perseguido não fica sem sustento, abandonado e desprotegido. Vai ter sempre a presença lá de Cristo, vai ter sempre Deus, né? E abatidos, porém não destruídos. Apesar de humilhado. O abatido é isso, é a humilhação, é ser jogado no chão, é ser derrubado mesmo. Imagine derrubar mesmo. Pô, é como se você derruba um avião. Derrubou, abateu a pessoa, né? Mas a gente não pode ser destruído. Porque nenhuma injúria, perseguição ou mentiras contra nós é maior do que Cristo em nós e nós nele. Então, esse versículo que ela usou, eu resolvi explorar dessa maneira. Eu achei isso aí interessante, né? E aí eu trouxe também, porque ela cita Emmanuel falando da questão da dor, ela cita exatamente o livro O Consolador,
né? Onde Emmanuel respondeu umas perguntas elaboradas por Chico e o grupo de amigos, e essa é a questão 239. E a pergunta é essa: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E aí, a resposta de Emmanuel, né? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico, de qualquer natureza. Vai ser chamado de dor ilusão. Então, toda dor física colima, visa despertar a alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono daquele organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência, né? Aí ele termina. Daí a razão, porque a primeira, que é a dor física, né, que é a dor ilusão, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte, dos órgãos materiais, enfim. E só a dor espiritual é suficiente, grande, profunda, para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e da redenção. Então, o Paulo de Tarso dividiu essa experiência nossa da dor, qual Emmanuel, em dois estados. Um correspondente à realidade da nossa vida, né? E o outro correspondente às sensações, às emoções, a como eu vivencio isso, como que se expressam essas experiências sobre a dor no meu ser, né? E aí, esse da experiência da dor em cada um de nós é composto exatamente por esses estados da alma. E aí a Ana Teresa diz para a gente que esses estados que a gente experiencia, né, que nós podemos nos aproximar ou nos afastar, que a gente tem um grau de liberdade, mesmo que pequeno, diante dessas dores que nos são próprias. É onde ela está mostrando ali para a gente, ó, quase chegando naquele termo da dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Então, enfim, é natural que a gente sinta a dor. Quando uma criança, por exemplo, que ela traz lá o exemplo de uma criança está aprendendo a andar, pega um tombo, se machuca, tá? Essa é a dor da gente, que é ser humano, né? Enfim, nesse mundo que a gente está sujeito a isso. Agora, o segundo grupo de dor já é a questão do sofrimento. É o modo como a gente está vivenciando essa dor. Aí vem para a frase que a Miriam falou e que a Ana Teresa pede para a gente fazer uma reflexão muito importante sobre isso. É uma frase que a gente repete muito dentro do meio espírita, até para outras pessoas de outras religiões, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Aí eu botei aí um será. Por que eu botei um será? Porque a Ana Teresa, ela pediu, ela traz nesse livro para a gente, e eu nunca tinha pensado nisso, não que essa frase não caiba em muitas situações, cabe sim, mas ela pediu para a gente ter cuidado em não repetir esta frase sem fazer uma profunda reflexão, porque assim parece, quando a gente fala mediante a dor e o sofrimento de alguém, parece que ela tem um tom de pouca caridade. Ela trouxe essa reflexão no livro. Ela colocou isso no livro. É exatamente a frase que ela colocou. Parece ter um tom de pouca caridade. Porque ela diz para a gente o seguinte: se fôssemos tão livres assim, certamente não teríamos tão livres para fazer essa opção, escolher isso, certamente não estaríamos mergulhados em sofrimento. Porque o que ela diz? O sofrimento, mesmo em excesso, se dá por querer ou por ignorância. A reflexão que ela manda a gente fazer. O sofrimento, mesmo em excesso,
Será que ele se dá realmente porque a pessoa quer ou por ignorância? Por que que ela pede para fazer a reflexão? Porque a gente pode encontrar os dois casos. A gente pode encontrar aquele que se coloca no sofrimento porque quer e que muitas vezes por ignorância, né? Ela traz para a gente também. É uma escolha livre, desejada, consciente, esse sofrimento? Como ela traz Por para a isso que ele é gente opcional, né? exatamente. E aí ela termina nessas, vamos dizer assim, reflexões em relação a essa frase. Sofremos porque não temos consciência e liberdade suficiente para podermos estar diante da dor de uma maneira diferente ainda. Então é onde ela coloca. Se fôssemos tão livres assim, certamente a gente não ia estar mergulhado nesse sofrimento. Ela não anulou a frase, ela não desconsiderou a frase, ela só pediu que a gente fizesse uma reflexão para que a gente não utilizasse essa frase num tom parecendo falta de caridade ou pouca caridade, entendeu? Ela colocou isso aí para a gente. E aí, né, por que que ela tocou nesse assunto? Ela trouxe um exemplo muito interessante também, que foi a cura do cego de Betsaida, né? Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. A gente entende o seguinte, que na cura do cego de Betsaida há um aprendizado muito importante. Isso ela traz para a gente no livro. Porque quando Jesus faz a cura, ele nos mostra que sair da cegueira espiritual não acontece de uma só vez. Se a gente lembra, né, relembrando a cura desse cego, essa cura aconteceu em duas etapas. A primeira etapa foi quando ele passou saliva no olho. E aí, qual foi a resposta do cego, né? Quando ele passou saliva lá no olho? Que a visão dele era de homens andando como árvores. Ele estava vendo ainda nitidamente? Ela faz esse. Jesus trouxe com essa intenção, essa passagem, né? Essa passagem foi para a gente com a intenção de mostrar exatamente isso. E aí, ele passou a mão novamente no olho do cego. Foi a segunda etapa. E aí, essa visão se tornou o quê? Nítida. A lente ficou, permitiu ver com claridade. E o que que Jesus recomenda ao homem? Não vá, não volte Volte à para casa, aldeia. mas não volte à aldeia. Exatamente, né? Então, olha só, interessante. Voltar para casa. O que que essa imagem aí representa? Dentro de De si. nós. Olhe para dentro de si. Cada um olhe para dentro de si. Não volte para a aldeia. A aldeia representa a porta larga. Representa os excessos de toda a natureza. Então, Jesus colocou dois lugares espirituais em que a gente pode estar: na casa e na aldeia, certo? A casa é o nosso ponto de equilíbrio, é olhar para dentro. É onde a gente, se olhar para dentro com carinho, a gente vai se sentir o quê? Filho de Deus, criatura, na qual a gente se conecta com essa essência divina. Onde é que está escrita a lei de Deus? A nossa consciência. É isso? E a aldeia é tudo que promove o afastamento. São as distrações, são os excessos de toda a natureza. Então Jesus falou para ele, ó, volte para casa, não volte para a aldeia, né? É para a gente entender que essa cegueira espiritual, ela não é algo que acontece de uma maneira simples, fácil. Acontece de uma maneira por etapas, que está de acordo com o nosso amadurecimento, né? E aí ela traz que esse discernimento
que a gente vai adquirindo, vai fazer parte do nosso processo curativo. Porque quando a gente consegue discernir, diferenciar o que nos faz mal daquilo que nos faz bem, a gente vai chegar ao primeiro nível da nossa consciência. E reconhecer isso dói também. Mas por que que dói? Porque às vezes eu quero ficar lá no comodismo. Eu não quero reconhecer isso, eu quero ficar no passo anterior. Porque se eu reconhecer isso, vai exigir de mim o quê? Uma atitude. E se eu não tomo uma atitude, poxa, a minha mente, a minha consciência vai começar a me cobrar. Então, dói também. Dói. No entanto, como ela fala para a gente, é uma dor bem-vinda. É uma dor que permite ver e, se podemos ver, aumenta o nosso grau de liberdade. Quando estamos vivendo a nossa cegueira, nosso grau de liberdade é muito pequeno. E aí a gente continua nas escolhas erradas e refletidas. Vamos seguindo os caminhos errados, né? Olha a dúvida ali, ó, a dúvida, a seta, o caminho que eu vou tomar, se é esse, se não é, né? Quando continuamos a repetir o que não nos faz bem, é sinal de que está nos faltando discernimento. Então, lembra quando Jesus mandou lá o cego voltar para casa e não para a aldeia? Exatamente isso, né? É isso. É quantas aldeias nós ainda temos que reconhecer e não voltar mais para essas aldeias. É isso aí que está trazendo, ela vem trazendo para a gente. Quantas aldeias eu tenho ainda que reconhecer que são as minhas portas largas, que são os meus excessos, que são os meus equívocos, as minhas escolhas erradas, e não voltar mais para lá. Isso ela está dizendo que dói, mas é uma dor que vai me mover, que vai me levar, né? Então, a gente tem dificuldade, a gente promove aquela resistência justamente ao que o nosso discernimento já nos informou. Ele já falou para a gente, ó, tá vendo aí? Esses lugares que você está visitando são lugares sombrios. Precisa sair daí. São os nossos comportamentos viciados. E ainda, ó, vem para mim, vem. E aí, na vivência dos excessos, ficamos cegos, adoecemos, encurtamos o nosso olhar. Olha só, eu não consigo ver um palmo à frente do meu nariz. No sentido mesmo, né, figurado, não consigo enxergar. Então, a gente se dirige aos excessos que ainda acreditamos que podemos viver sem dor. E que ela diz: todo aquele que se dirige ao excesso é aquele que ainda acredita que podem viver sem sentir dor. Como ela coloca, o paradoxo daquele que quer se curar é que, quer dizer, paradoxo, o que ela quis dizer isso aí? A grande confusão para aquele que quer se curar, mesmo percebendo os caminhos errados e as tentações, e mantém-se resistente a sair dos lugares que continuam adoecendo. Então, a grande contradição na cabeça daquele que quer se curar é que ele conhece os caminhos errados, ele sabe das tentações, mas ele se mantém ali resistente naquele lugar. Isso é uma contradição dentro de quem quer avançar, mas não consegue ainda largar aquilo que lhe faz mal, que lhe causa dor. E aí ela continua, ó, ela diz, ó, não são lugares físicos. Não está se falando do baile, não está se falando, né, de qualquer outro lugar físico. Está se falando de comportamento, modo de convivência, hábitos cristalizados ali, ó, virou um cristalzinho e automatizado, o robozinho repete aquilo. Modos de pensar que acabam incitando a superioridade sobre os outros, como se fosse melhor do que alguém, como se tivesse mais condições do que o outro, né?
E ela continua: sofrer porque estamos cegos faz com que nos demoremos tempos demais na reclamação, sem ação, sem movimento. Quando a gente fica na cegueira, a gente resiste, a gente se torna ali intransigente naquilo, a gente demora muito tempo na reclamação, sem ação, sem movimento. E aí o que que nos falta? Energia para resolver o problema da nossa dor. Então, desse modo, ficamos coladinhos ao sofrimento, mas tão colados, como ela coloca no livro, que não conseguimos identificar o lamento, aquilo que é o problema que nos faz repetir o processo de adoecimento. A gente fica na inércia, a gente não tem energia para resolver aquela dor, fica lutando contra as situações que poderiam nos ajudar. Aí a gente cola no sofrimento e não consegue nem identificar a causa daquele sofrimento e continua repetindo aquele processo e continua adoecendo. Nessas situações, fazemos muitos tratamentos. Mas, segundo a Ana Teresa, não há melhora. Porque o problema é dentro, né? Tá lá, ó, eu estou cego, estou acorrentado, estou gritando, mas não sai, mas não me mexo. Então, isso aí que ela está propondo para a gente é um passo avançado para a nossa cura espiritual. É resistir voltar para aquela aldeia lá que Cristo falou lá para o cego não voltar. É resistir mesmo. É questão de amadurecimento espiritual. E, como ela diz para a gente, leva tempo para a gente chegar a esse ponto, né? Quando a gente começa a nossa cura, a gente vai tomando a consciência daquilo que faz mal, que antes eu não conseguia identificar. E aí, através do esclarecimento, eu tenho condições, segundo a Ana Teresa, de acolher aquelas consequências que chegam para mim sem revolta. Mas isso é o que é amadurecimento espiritual. E vamos lutar para conseguir. Temos que trabalhar para isso. Porque aí eu me esclareço e acolho as consequências que eu estou sofrendo sem revolta. E aí sim eu vou me dirigir para meu crescimento, para minha evolução. Então, como ela fala, não tem como a gente se curar dessa cegueira espiritual sem sentir dor, que é o tema do capítulo aí. Pois é uma mudança de posição na vida. E mudar de posição na vida incomoda, né? E é por isso que ela fala que a meditação é excelente, o tempo, né, de oração íntima vai promovendo esse autoconhecimento. Ela fala também da questão das psicoterapias e outros recursos que a gente pode utilizar, que vai nos ajudar a perceber quem somos nós nessa história que a gente está vivendo agora, nessa reencarnação. E aí a gente pode, como ela fala, abrir uma brecha entre a dor propriamente dita e o que eu transformei ela. Olha que interessante. Quando eu vou para esse passo do amadurecimento espiritual, que eu consigo fazer essa mudança, eu consigo acolher essa dor sem revolta, aí ela, utilizando as ferramentas que eu posso, meditação, oração, psicoterapia, grupos de autoajuda, qualquer recurso que me permita essa análise, né, essa autoanálise, eu consigo abrir uma brecha entre a dor realmente que existe e a dor e o sofrimento que eu criei, como eu vivenciei aquela dor. Tá? E essa brecha é, como ela diz para a gente no livro, nesse capítulo, é a oportunidade que a espiritualidade superior utiliza para nos ajudar. Ela vem dizendo isso. Através do nosso anjo da guarda, do nosso protetor espiritual, dos entes queridos, desencarnados, que todos, né,
vão torcendo ali pelo nosso amadurecimento, e aí, com essas brechas, criam-se oportunidades para que eles nos ajudem, ou com lampejos, como ela fala, ou com uma visão, né, do que está nos acontecendo, enfim. A gente tem que sair, começa a perceber que a gente tem que sair daquele processo de vitimização. Eu sou vítima, eu sou a pobre coitada. Ó céus, ó vida, ó azar. É a síndrome de Hard, né? Que é aqueles dois personagens, Hanna-Barbera, de 1970, que a raposa era exatamente isso. O leão era acho que era, esqueci o nome dele, Todd, se eu não me engano. O leão era o para cima e a hiena era para baixo. E a hiena vivia, ó céus, ó vida, ó azar. Nada vai dar certo. Enfim, é isso aí. E aí ela traz para a gente, ó, algumas perspectivas que nos mantêm aprisionados. Olha só. O que está mostrando isso aí? O problema não sou eu. O problema é você. Quem é que tem que mudar? Você. Não sou eu, não. Eu tenho que mudar nada, não. Né? A gente pensa assim, ó. Você precisa mudar. Quem? Eu? Não somos nós que precisamos fazer a mudança. É o outro. Tá? E ficamos esperando que o outro se modifique para que a vida melhore. Né? Então, por isso que ela traz aí perspectivas que nos mantêm aprisionados, que a gente ainda fica amarrado ali. Como traz também, ó o outro aí, ó. Ele está parado olhando para o relógio bem grande. Ele está esperando o quê? Está esperando que a vida faça alguma coisa por ele. Não é ele que tem que agir, não. Tá? Quem está devendo a ele é a vida. Não é ele que tem que agir, não é ele que está devendo a vida que ele tem, não. Quem está devendo a ele é a vida. Né? Porque ainda não fez por ele o suficiente. E aí começa a entrar naquela situação de que não somos nós que temos que agir na vida. É a vida que tem que nos dar alguma coisa, porque afinal de contas eu já fiz muito para chegar até aqui. Então, é exatamente isso aí, ó. Exatamente isso aí, ó. Esperando que a vida retribua, né? Esperando que a vida se manifeste de forma positiva, favorável. E o terceiro ponto que ela traz para a gente é esse aqui, ó. Nós nos sentimos muito injustiçados pela vida que tivemos na infância, ou pela vida que tivemos na adolescência, cheia de precariedades, com problemas de relacionamento, e não recebemos recompensa nenhuma até agora. Então, o que adiantou, né? O meu esforço de ser bom, o meu esforço de fazer as coisas certas, resultou em quê? Em nada. Aí eu fico estacionado esperando a compensação chegar. Eu estaciono, paro, deito, sento, durmo, porque eu estou esperando alguma compensação chegar, porque eu fui infeliz na infância, porque eu fui infeliz na adolescência. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Né? Enfim. Eu não sei que horas tem, Miriam. Que horas tem? É 8h14. Dá para a gente seguir aí mais um pouquinho. Pouquinho. E aí ela passa para a gente, o segundo item que ela vem trazendo aí desde a abertura, é o sofrimento e a família. E isso é um ponto assim muito crucial para a gente. Tá? E olha qual a abordagem dela em relação a sofrimento e família. É o que a gente mais vivencia atualmente, não só observa em torno, mas na nossa própria casa. Né? Uma das origens mais comuns do sofrimento no ambiente familiar está em querer evitar as precariedades. O que são essas precariedades? São as nossas carências, as faltas, as deficiências, as imperfeições, as insuficiências. Né? Tentamos evitar nossas precariedades cometendo excessos.
e ela bate muito na tecla da questão dos filhos. E ela vem falando o seguinte, né? A liberdade que queríamos na nossa infância ou na nossa adolescência não é a mesma liberdade que nossos filhos experimentam hoje. Por exemplo, ela vem dizendo assim: tudo aquilo que eu não pude ter, que me faltou na infância ou me faltou na adolescência, eu vou tentar, de alguma maneira, colocar isso na infância do meu filho ou na adolescência do meu filho. E aí, acabamos inclinados a permitir aos filhos a liberdade que nós gostaríamos de ter tido. Só que ela traz, né? Ela traz para a gente que essa liberdade que a gente queria na infância e na adolescência e não tivemos, não é a mesma de hoje. Os tempos mudaram. As coisas progrediram. E aí ela traz para a gente o seguinte: não é só porque estamos desatualizados no tempo, mas, sobretudo, porque nossos filhos não estão vivendo a dor que a gente sentiu quando a gente vivenciou essas experiências na nossa família. Fica fora de contexto. Ela traz para a gente querer viver no filho a infância que não teve, a adolescência que não teve, desconecta a realidade. Fica fora de contexto. Porque, primeiro, que os tempos são diferentes, e segundo, que os traumas, as dores, os problemas são completamente diferentes. Podem não existir, ou existir numa intensidade ainda maior. Então, não adianta aplicar a fórmula de que meu filho não, eu não tive, mas meu filho vai ter tudo que ele quiser. Não é essa fórmula que vai dar certo. E aí ela diz para a gente que inúmeros comportamentos excessivos vai acontecendo a partir dessa falta não resolvida, desses problemas não resolvidos que a gente traz de nossas famílias de origem, não da família que a gente criou. Então, quantas coisas a gente proporciona e dá aos filhos que a gente gostaria de ter e não teve? Por exemplo, né? Ela traz exemplo. Colocamos num colégio trilingüe, ela nem colocou bilíngue, ela colocou trilingüe mesmo, né? Viagens, intercâmbio, roupas, brinquedos, motocicleta e tantas outras coisas que a gente vai oferecendo e ela traz para a gente a pergunta: será que é isso mesmo? Tudo que eles gostariam de receber de nós? É isso mesmo? Né? Será que é tudo isso mesmo que eles querem de nós? E aí ela traz para a gente: enquanto ainda considerarmos que podemos resolver as nossas faltas da infância, oferecendo excesso aos filhos, estaremos cegos para as necessidades deles. E acaba caindo aí nesse caso. Eu vi isso muito aí no Facebook, achei que era mentira, mas depois eu vi realmente uma gravação e isso é verdade. Esse jovem aí de 21 anos, ele não é brasileiro, porque isso aí é do Instagram, só que eu trouxe só a imagem, não trouxe o vídeo. Mas ele fala, tá? Ele fala, e ele fala, não sei se é espanhol que ele fala, eu acho que é, uma língua dessa aí. Mas a história dele é a seguinte: ele se recusa, ele tem 21 anos, ele se recusa a trabalhar e diz que os pais são obrigados a sustentá-lo. E ele diz a seguinte frase: eu nasci sem o meu consentimento. Então, eles vão ter que trabalhar e me sustentar e eu não sou obrigada a fazer nada. Isso tudo pode ser fruto de quê? Daquela criação que veio. Eu não tive nada, mas meu filho vai ter tudo. Aí meu filho cresceu, fez 21 anos e diz: agora continua. O problema é seu se não puder manter. Se vira, como ele só falta falar assim: se vira, coroa. Eu quero é que me sustente. Então, gente, ela diz aí, ó, mergulhados nesse sofrimento, que sofrimento? Da infância, da adolescência lá perdida, continuamos cegos. Sofremos, então, porque não somos reconhecidos
pelo esforço que fazemos para dar o que não tivemos, né? E ela também traz a parte dos filhos. Ela fala assim, essa reflexão aí, ela diz para a gente o seguinte, para onde a gente está olhando, na verdade? Será que a gente não está olhando quando faz isso para o nosso sofrimento antigo? Ela manda a gente se perguntar isso. Tá, muito bem. Olhei. Entendi que às vezes a gente não é reconhecido pelo esforço do que a gente dá. Mas também ela traz a parte dos filhos, a reflexão. Ela coloca para a gente o seguinte: e os filhos, que também muitas vezes sofrem porque não conseguem ser suficientemente bons para as expectativas dos seus pais, pois não conseguem retribuir à altura tanta doação. Às vezes o filho se acha também que está, né, muito aquém do que os pais estão oferecendo, não conseguem retribuir e se frustram também. Então, ela trouxe essa reflexão para a gente. E aí ela diz aí, né? Traz essa passagem da questão do item 257 do Livro dos Espíritos, um ensaio teórico elaborado por Allan Kardec, que todo esse sofrimento, né, que decorre do excesso, também foi muito bem comentado por Kardec, porque ele afirma que há sofrimentos que poderíamos evitar se tivéssemos na sobriedade das ações. Aí está assim, destacado o trecho. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões. Aquele que vivesse com sobriedade, a muitas tribulações se forraria, se privaria, se, né, protegeria, não iria acontecer. Então, ela diz para a gente, se quisermos apaziguar nossas relações familiares e vivermos presentes nela, precisamos reconhecer o que faltou para nós e cuidar urgentemente dessa falta em nós. Não é no espelho, não é no outro. Assim, a gente tem nutrição suficiente para oferecer aquele espírito que foi confiado a nós como filhos. E o que eles necessitam, ou seja, a gente vai ter a nutrição suficiente para permitir o crescimento deles, mas com sabedoria, né? Com verdade. Precisamos olhar para o outro e descobrir, junto com ele, o que ele precisa. Mas enquanto tivermos muitas faltas afetivas, muitos problemas afetivos, muitas precariedades afetivas, a gente não tem como enxergar com precisão. E a gente acaba olhando só para o que está faltando para a gente. E a gente tem que entender que Deus não está alheio a esses nossos descaminhos, né? O equilíbrio divino acontece sim. E chega um momento em que ficamos tão exaustos, tão cansados, segundo ela fala, de viver só no excesso, que acabamos adoecendo. E aí vem a dor para nos tirar. Onde que Jesus mandou o cara sair? Da aldeia. Aí vem a dor para nos tirar da aldeia, a fim de sairmos da ignorância. Aí a gente vai começar um aprendizado, com os limites. Então, primeiro, né, a gente passa por uma grande restrição para poder depois a gente melhorar. E aí a liberdade vai voltando. Então, Deus não vai pular etapas. A gente tem que entender isso. Ele guarda nosso processo de crescimento para o tempo justo. Tá? E aí terminamos aqui, ó, nesse slide. Uma coisa é certa. A maioria das dores certamente vem nos convidar a sair da aldeia, pois podemos perceber quem somos nós naquela história e assim, como eu já falei anteriormente, abrir a brecha entre a dor propriamente dita e a dor que a gente vivencia por experiência das nossas emoções. Então, esse slide, esse desenho aí, né? Deixa eu passar aqui. As emoções podem causar mais dor ainda para a gente.
Então, quando a gente cresce, a gente consegue abrir essa brecha e entender o que que é minha dor mesmo e o que que eu estou, vamos dizer assim, superdimensionando para chegar a esse sofrimento. É isso. Para hoje, Gente, ficamos Solange por aqui. Marquezine está com a mão levantada. Estou até com Não, falta de ar, Jesus amado. não, você está com falta de ar? Não, A de senhora. tomar isso, foi bem, ó. É É, bem isso papo. É bem papo. é bem na testa. Entendeu? Sem É bem na anestesia. testa. É bem na testa. É igual aqueles tapas que a gente levava na testa quando era É, quando criança. era criança. Para acordar, né? Acorda. Tum. Isso aí, Solange. E eu ainda estava querendo lembrar que até na medicina, né, nós temos um tipo de doença já classificado, com um Código Internacional de Doença em tudo, em que você faz todos os exames possíveis e imaginários e não encontra nada. Ou seja, a doença é da alma, mas a dor É existe. física, né? A dor é física. Então, isso geralmente são problemas, são forçações de barra. O que eu vejo são pessoas deprimidas que têm esse tipo de doença, que não é raro, não, tá? Se chama fibromialgia. Não é raro. A gente trata com o quê? Com antidepressivo e remédio comum de dor, porque não tem outra coisa para fazer, entendeu? Então, assim, se não entra numa psicoterapia para valer, o sofrimento se torna imensurável. Se consegue começar a compreender e a tomar atitudes em relação àquelas coisas que emocionalmente estão produzindo doença, as dores começam a melhorar. Eu tive paciente que uma separação de casal curou, entendeu? Então, essas coisas, é, a gente sabe que Deus não vai pular etapa para nós. Nós é que temos que ter aquela noção de que tem uma escada que a gente vai ter que subir. Um degrau de cada vez, mas vai ter que subir. Porque Verdade. se a gente não subir, a gente não vai chegar. Apareceu uma limitação, ela é uma limitação legítima. Vamos nos conformar e não levar aquilo para um estado de, eu não presto para mais nada. É o que ela falou, né? O É, esclarecimento e acolhimento daquela consequência, daquela situação que você está vivendo, sem revolta, faz parte desse amadurecimento, faz parte dessa tá que evolução. muitas vezes a gente não percebe. Ou É, seja, exatamente, assim, eu Miri. estava A com gente muito puxa. sintoma por causa da fibrilação, mas com muito sintoma, muito, muito, muito. E assim, o médico até aumentou a dose da medicação. Eu só consegui melhorar quando eu entendi, sabe, qual era o tratamento, o que que era uma cardioversão, o que que era uma ablação. Porque eu realmente eu estava com medo, ansiosa, eu estava com medo, eu nunca fiquei com tanto medo. Acho que o negócio de coração você já fica apavorado. E todo mundo, sabe? Aí você, sabe, todo mundo, não, você não pode ficar sozinho. Então eu estava com medo. A hora que eu consegui entender o processo, sabe, a coisa fez assim.
E eu até brinquei com os meninos do meme. Ó, gente, vocês não estão rezando direito, não, sabe? Porque eu continuo tendo sintoma. Aí eu tenho que falar para Castão, porque até reverteu. O Flutter até reverteu com a medicação, e que não é muito comum. Então, assim, você vê como que a cabeça da A gente mente age, é. você não, sabe, eu não sou essa pessoa que se Aí apavora, a assim. gente vai para o espiritismo, e coração é o quê? Significa o quê? Que tipo de emoção? Que tipo de problema? Então, e aí você vê que coisa, a hora eu só parei de sentir tudo, porque eu estava sentindo muita coisa. A hora que eu, sabe, eu comecei a entender aquilo, eu comecei a me acalmar, me tranquilizar, e tô sem fibrilação. Então você vê que coisa, como a cabeça da gente, né? Leva para um outro patamar. Ué, a É gente, né, a aquele gente é ditado, capaz de criar é doenças aquele. para a gente, ué. Sim, com Não, certeza. a gente é capaz, não. A A doença gente vem faz, né? do espírito para o corpo, É, né? é. Então isso é É aí que incrível, né? tá. E a cura também, né? Eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante, eu acabei perdendo. Quando você falou a diferença do sofrimento e da dor, né? Então, se a gente lembrar de Jesus, toda a via crucis dele, que aí, Jesus sofreu ou ele teve dor? Como que é a questão dele? Foi dor e Pois- sofrimento? Como é que foi essa Não, questão de ele Jesus? teve dor e dificuldade por causa do peso. Dor porque ele era de corpo, Sim. né? Matéria, a Agora, o matéria dele, Sim, sofrimento, e ele o não precisou, peso. o sofrimento é, ele já entendia aquilo, né? ele Então, não teve a revolta, ele não, não não teve teve a, né? Não, sofrimento. A quando dor ele ele fez aquela sentiu. meditação anterior, ele já se Sim, ele preparou sabe. para isso. Pois é, então a Quando dor ele ele fez a sentiu. última Era ceia, inevitável. O sofrimento é sim, opcional, então, né? E não precisa menosprezar, porque a dor foi muita. Foi, por isso exatamente. mesmo ele consegue perdoar. Se perdonou na hora, né? Pai, perdoa que eles não sabem o que Exatamente, fazem. exatamente. Por isso ele conseguiu perdoar. Porque É, senão ele não conseguiria. Se ele ainda tivesse sofrendo sofrendo, porque ele não ali, sofreu. ele não A ia gente acha assim, conseguir. imagina, né? Que a gente acha Ali, que dor e sofrimento caminham exatamente juntinho, né? O tamanho de uma é é, o tamanho Não, da pra outra. Não. gente caminha, pra gente Mas caminha. a gente Jesus pode é outra, mudar. a gente Mas você pode. pode. depende da Eu situação acho que a gente também, sofre Jorge. muito. A Pra gente tem gente muito é mais muito, dor do que a gente sofre. Mas você vê, às vezes exatamente, inconscientemente, até você entender o processo. por isso que ela fala, né, que a dor é algo físico da realidade do mundo que a gente vive. Agora, o sofrimento é como a gente experiencia essa A dor, dor, pois é, você vê que eu né? Ela comecei coloca mal. isso o tempo todo, Comecei a né? entender. Ela coloca isso o tempo todo. E aí a gente tem, mesmo que pequeno, uma certa liberdade para aproximar ou para afastar isso. Ela É, Por coloca isso, isso, aí você lembra da né? fibromialgia, aham, entendeu? Como um imenso exemplo. é E verdade. tudo com é exame de imagem, de laboratório, tudo, tá tudo normal, entendeu? Aí depois, Mas o que sofrimento tá fizer lá. depois que fizer a oração, até a Miriam vai interromper a gravação, aí eu quero falar de um caso, mas não quero falar na gravação, não. Entendeu? Pronto, então vamos. Carlinhos poderia fazer a nossa prece para a gente fechar a reunião. Aí depois, quem quiser ficar. Pai querido, nesse momento em que recebemos tantas informações que vão se transformar em conhecimento através das nossas reflexões e que vão nos ajudar a cada vez mais a entender a dor, o sofrimento, o que estamos fazendo com o nosso corpo físico, com o nosso emocional, o quanto precisamos ainda discernir sobre todas essas vivências aqui nesse planeta de provas e expiações. E por isso, agradecemos a cada oportunidade nos dada, a cada momento em que temos essa troca amorosa, as nossas energias,
se unindo e unindo aos amigos espirituais sempre presentes, os mentores da casa, que estão sempre a nos dirigir, a nos apoiar. E por isso, agradecemos sempre. E hoje, ao encerrarmos, pedimos que suas bênçãos, que as suas energias amorosas permaneçam em nossos corações, nos ajudando a perceber claramente o que estamos fazendo, quais estão sendo as nossas escolhas. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, a nos tornarmos pessoas melhores nessa caminhada, junto aos exemplos de Jesus. Obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Graças a gente, Deus. a Ana Tereza, ela não cutuca só, ela não enfia a faquinha nas nossas feridas, porque ela vai vir com etapas curativas também, né, Jorge? É. Aí ela vai ensinar a gente a melhorar. Ela Então, primeiro mexe na gente, ela Primeiro dá ela um vai. cutuca, Primeiro eu sabe? vou Para trazer, vou sangrar, e apertar os depois parafusos. ela Mas eu vai vou dar as colocar o etapas óleo. curativas, tá bom, gente? Vamos aguardar Depois ela vai quinta, dizer, eu vou apertar, mas eu vou botar terça-feira. o óleo. Aí a Georgia continua. Então, eu termino Interrompe agradecendo a o. todos que estão aqui na reunião de hoje.